Será que hoje essa teoria do dominó, ela ainda é válida literalmente? Será que o acidente resulta de uma sequência linear de eventos? Essa teoria do dominó serviu para o seguinte: o pesquisador, ele afirmava que o acidente ele era causado pelo fator humano, pela uma ação próxima à ocorrência. E a melhor forma de evitar o acidente era você eliminar aquela ação que ocorria próximo ao acidente industrial. Ele não achava que seria interessante você investigar toda a indústria para descobrir, por exemplo, na gerência, algum fator que contribuiu para aquele acidente. As pesquisas ficavam muito próximas ao momento do acidente. Era aquele trabalhador que martelou o dedo, que cortou o dedo. Então, nesse momento, nessa época, sim, os acidentes eram muito lineares. Hoje em dia, a coisa já se complicou um pouco. O mesmo pesquisador, ele fez uma pesquisa também com a ocorrência dos acidentes, chegou à seguinte conclusão: para cada acidente, ele descobriu que ocorriam 29 incidentes e 300 situações de perigo. Então, toda vez que a gente tem um acidente na aviação, podemos saber que, antes disso, 300 situações de perigo já tinham ocorrido. Qual que é a importância do trabalho desse pesquisador? Ele falou que mais importante do que de trabalhar lá em cima nos acidentes, lá no topo da pirâmide, é trabalhar no que está embaixo, no que está escondido, nas 300 situações de perigo. Consequentemente, você evita o que está lá em cima. Porque trabalhar no acidente, pessoal, é muito difícil. É muito difícil. Os acidentes, você vai trabalhar de forma reativa, já houve a perda, já houve a morte, já houve a tragédia. Porém, a gente pode trabalhar lá na situação de perigo. O que a gente pode fazer no caso do acidente? Vamos investigar e vamos emitir recomendações de segurança. O que podemos fazer nos incidentes? Investigar, recomendações de segurança. Porém, na base da pirâmide, na situação de perigo, nós podemos fazer vistoria de segurança, relatório de prevenção, programas, relatório ao CENIPA de segurança de voo, gerenciamento de risco, alertas de voo. Então, acessem o site do CENIPA. Acessem o site do CENIPA. Todas essas ferramentas estão disponíveis no site. A gente trabalhando lá embaixo da pirâmide, no que está escondido, no que a gente não vê, a gente consegue evitar o acidente lá em cima, sem perda humana, sem perda de material e sem prejuízo. E hoje, o que a aviação mais usa mundialmente para prevenção? É a teoria do queijo suíço, a teoria do James Reason. O principal ponto dessa teoria é que os acidentes não são causados por sequências lineares de eventos, porém vários eventos que agem simultaneamente. É uma outra forma da gente enxergar a ocorrência do acidente aeronáutico. Vamos trazer isso para o acidente em estrada de rodagem. Será que eu posso afirmar que a principal causa de acidente de trânsito é a alta velocidade? Quem concorda que a principal causa de acidente de trânsito é a alta velocidade? Quem concorda com essa afirmação? Quem discorda? Ok. Outra causa de acidente de trânsito, vamos colocar dessa forma: ultrapassagem em local proibido. Eu posso dizer que a ultrapassagem em local proibido é também uma causa muito frequente de acidente de trânsito? Ok, porém, quando o James Reason ele apresenta a teoria, ele diz o seguinte: os acidentes não são causados por apenas um sistema linear causando um acidente, mas por vários. Por exemplo, a alta velocidade no trânsito, sozinha, ela não mata, ela não causa o acidente. Precisa ter outras coisas atuando junto com a alta velocidade para que o acidente aconteça. Ou seja, é uma curva muito fechada, é o motorista que estava em alta velocidade e prestou atenção em alguma outra coisa e provocou o acidente aconteceu. Então são vários fatores. Ultrapassagem em local proibido sozinha não causa acidente. É necessário um conjunto de fatores. Eu tenho que estar fazendo ultrapassagem no local proibido e tem que vir um carro na direção oposta que eu não via.
aí o acidente acontece. É isso que o James Reason fala nesse sistema do queijo suíço. E ele fala também que não basta a gente olhar no momento do acidente, a gente tem que voltar no tempo e analisar a estrutura do sistema onde o acidente aconteceu. Por que tem um motorista fazendo ultrapassagem de local proibido? Por que os motoristas estão operando em alta velocidade? Esse é o grande gol da teoria do James Reason. E a representação do queijo suíço, alguém não conhece a teoria do queijo suíço? Quem conhece a teoria do queijo suíço? Quem conhece? Então eu vou passar à frente, já que a maioria conhece, entendem a representação. Cada fatia do queijo suíço seriam barreiras para impedir o acidente, porém essas barreiras, elas possuem falhas, e quando as falhas das barreiras elas se alinham, o acidente ocorre. A maioria dessas falhas são latentes, elas estão presentes no dia de hoje, só que a gente não consegue observar. Então hoje no nosso sistema de aviação temos várias falhas que não observadas, elas vão se unir para provocar um acidente daqui a alguns dias. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir nessas falhas hoje, antes que o acidente aconteça. E por que eu estou falando sobre a teoria da ocorrência de acidente aeronáutico aqui na aviação agrícola? Porque ela é muito aplicável. A aviação agrícola, ela possui características próprias. Essas características as diferenciam das demais modalidades do emprego da aeronave. Quais seriam essas características? O volume de trabalho. Na aviação agrícola nós sabemos que o piloto ele tem um volume de trabalho bastante grande. O voo a baixa altura. O piloto quase sempre na aviação agrícola ele está voando a baixa altura. E qual é a diferença desse voo realizar a baixa altura? Quando qualquer problema que ocorra, o piloto tem pouco tempo de reagir. Ele está muito próximo do solo. Ele tem pouco tempo de tomar reação. É diferente eu encontrar uma falha de motor num Airbus, no nível 380, que eu vou ter muito tempo para observar o que está acontecendo, analisar, e um piloto da aviação agrícola que está a metros do chão. A reação dele tem que ser muito mais rápida. Ou seja, o piloto agrícola ele tem que estar muito mais preparado. Tem que estar muito mais preparado para lidar com as situações imprevistas. Contato diário com produtos tóxicos. Não existe outra aviação que tenha esse contato. O piloto fica meses longe de casa. Essa distância da família já foi comprovada por estudos que aumenta o estresse do piloto. Trabalho em locais distantes, a pressão para o máximo de desempenho. Essa última característica a gente consegue observar em outros setores também. A pressão por desempenho no mundo moderno é muito grande. Eu acredito que a maioria que esteja nessa sala já tem observado de uma forma ou de outra pressão pelo rendimento, pressão pelo desempenho. Em 1997, James Reason publicou no seu livro um estudo em cima de 100 acidentes fatais na aviação mundial. Ele chegou à seguinte conclusão: na média, a aviação de helicóptero ela precisa de 1,95 fatores contribuintes para provocar o acidente fatal. Lembra que eu falei que o Reason ele diz que o acidente nunca tem só um fator contribuinte, são vários fatores? No helicóptero, a média, nos 100 acidentes fatais, foi 1,95. Aviação geral, 3,38 fatores contribuintes. E na companhia aérea, 4,46. O que isso quer dizer? Que quanto mais protegido é o sistema, maior a quantidade de fatores contribuintes serão necessários para provocar o acidente fatal. É isso que esse estudo quer dizer. Trazendo isso para a aviação, os fatores contribuintes na aviação agrícola. Eu faria uma pergunta: qual seria o principal fator contribuinte dos acidentes na aviação agrícola? Alguém poderia me dizer?
estatisticamente. Quem acha que o principal fator contribuinte dos acidentes na aviação agrícola seja erro do piloto? Quem acha? Levanta a mão, por favor. Quem acha que seria o erro do piloto o principal fator contribuinte? Ok. Quem acha que seria o principal fator contribuinte condições meteorológicas? Quem acha que seria problema de manutenção? Principal fator contribuinte, problemas na manutenção. Problemas no pessoal de apoio. Problemas de supervisão. Problemas psicológicos do piloto. Todos. Então vamos ver quais seriam os principais fatores contribuintes na aviação agrícola especificamente, de acordo com a estatística do CENIPA. Supervisão. Em mais da metade dos acidentes da aviação agrícola no Brasil, a supervisão é um fator contribuinte.